Meus queridos e amados irmãos, o que acontece quando nós promovemos a inimizade? Vocês sabem que nós somos proibidos a promover inimizade, seja com grande ou com pequeno, com rico ou com pobre, com conhecido ou com desconhecido. Vocês sabem que o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith autêntico, narrado por Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, também narrado por Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala. Hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abi Aufa, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez um sermão e disse: Ayyuhan nasu, ó meu povo, la tatamannau liqa'u al-adu, não desejem encontrar o vosso inimigo. Isto aqui podia ser estranho se o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse a falar para um grupo de pessoas, como vamos lá olhar para muçulmanos no geral, assim, estivesse a falar numa mesquita, mas está a falar exatamente para um exército, homens que vão ao combate, ao encontro do seu inimigo. E ele está a dizer para esses seus companheiros que vão ao combate: La tatamannau liqa'u al-adu, não seja a vossa ansiedade, não seja o vosso desejo de encontrar-se com o vosso inimigo. Porque hoje nós conseguimos ver entre nós muçulmanos, quando tens alguém que te odeia, alguém que já se declara como teu inimigo, ele deseja, por exemplo, o dia que você irá lhe pisar, pelo menos uma pequena pisada, para ver o que vai acontecer contigo. Se for alguém que tem condições, tem posse, ele acha ou deseja o dia que você vai ter necessidade para bater a sua porta. Exatamente, se Allah fizer com que você tenha essa necessidade, ou você venha pisar esse homem que estava a desejar há bastante tempo você lhe pisar, estão a imaginar o que acontece? Uma destruição. Você é humilhado de baixo para cima, até você dizer: oh Allah, o que me fez eu a vir pisar este homem? E o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer para o seu grupo: La tatamannau liqa'u al-adu, não desejem vocês, não tenham ansiedade de se encontrarem com o vosso inimigo. Was'alullahi al-afiyah, peçam a Allah a vossa segurança. E Allah, enquanto não nos encontremos ainda, alhamdulillah, Allah nos proteja. Você ainda não tem um encontro com o teu inimigo, que Allah te proteja. Peça a Allah nunca te pôr frente a frente com o teu inimigo. Peça a Allah te proteger contra o teu inimigo. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ, se vocês encontrarem-se com os vossos inimigos, فَاسْبِرُوا, Allahu Akbar, tenham paciência. Às vezes você quer estragar todo ele, não é isso? Você já está com rancor, já está com ódio, e você já está a querer mesmo estragar todo ele, não existir mais. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a ordenar aos seus companheiros: não façam isso, não desejem encontrar com esses que são os vossos inimigos. A primeira coisa que vocês devem pedir, ainda não encontraram com o inimigo, peçam a Allah: oh Allah, me proteja, ou Allah nos conceda a segurança, a mim e a ele também. O meu inimigo também, ou Allah conceda a ele segurança, a mim também me conceda. Se caso vocês já virem se encontrar, amigo, inimigo, ou entre inimigos, vocês são inimigos, fasbiru, tenha paciência, tenha tolerância naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer, não ultrapasse os limites que Allah impôs, porque nesse momento é o Shaitan que está a comandar, é o Shaitan que é teu rei, você quer fazer de tudo. E eu quero que os irmãos me deem mesmo a vossa atenção e o vosso coração. Quando Imam Ibn Jawziyya, rahmahullahu ta'ala, falou sobre esse assunto, disse que cada um de nós deseja o outro. Allah nos pôs nós a depender, a desejar um do outro. Se não for para beneficiar, então vai ser para não o prejudicar. Cada um de nós aqui não pode olhar para o grau do outro, o nível do outro e dizer: eu não preciso deste. Em especial com os álimos. Eu vou vos falar do álimo grande, do imamo grande. E isso também é conselho para aqueles que são sábios, os sheikhs. Eu estou a falar de Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah, rahmahullah, narrador de hadith, é confiável. Seu pai, narrador de hadith, confiável. Seu pai foi confiado pelo Amir
como guardião do tesouro público. Quer dizer, o Khalifa nomeou o pai de Waqi ibn Jarrah como fiel do armazém, como a gente diz hoje. Pai de Waqi ibn Jarrah era muhaddis, era alguém que contava hadiths dentre os confiáveis. Waqi ibn Jarrah é sheikh, é professor de Imam Ahmad ibn Hanbal. Waqi ibn Jarrah, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dentre os professores que ele teve, o professor que ele mais deu valor, Waqi ibn Jarrah. Waqi ibn Jarrah, Imam Ahmad ibn Hanbal, tinha, por exemplo, Yahya bin Sa'id al-Qattani, era professor dele. Mas para Imam Ahmad ibn Hanbal, Waqi ibn Jarrah estava acima de Yahya. Imam ibn Mubarak, rahimahullah, falam de Waqi ibn Jarrah como alguém confiável. Waqi ibn Jarrah conseguia recitar o Corão completo numa noite. Estamos a falar do quê? Recitar o Sagrado Alcorão completo numa noite. Waqi ibn Jarrah era um homem devoto no jejum, não parava de jejuar. Era um homem que constantemente as pessoas o conheciam jejuado. Waqi ibn Jarrah é um homem que quando falava em Kufa, estamos a falar no Iraque, em Kufa, quando falava um hadith, as pessoas o confiavam. Seu pai, quando vocês já ouviram falar a história de Amash, Amash dava para Waqi ibn Jarrah no seu aprendizado. Quer dizer, quando ele ia receber com o pai é que era tesoureiro, em outras palavras. Dizia, se você me trazer a minha mesada, eu vou te contar 5 hadiths. Waqi ibn Jarrah levava para Amash aquilo que era mesada que vinha do Baitul Mal, só para ouvir hadith. Vida dele era só ouvir hadith. E tomou, vocês já ouviram falar, por exemplo, de Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri era entre os homens mais confiáveis, quer dizer, no hadith de Kufa, na parte do Iraque. Quando faleceu Sufyan ibn Thawri, quem tomou o lugar dele? Waqi ibn Jarrah. E este homem, este grande sábio, tinha inimigo. Este grande sábio tinha o quê? Tinha um inimigo. Viajou para fazer Hajj. Sábio, viajou para fazer o quê? Para fazer Hajj. Quero que vocês me escutem com o vosso coração, até com vossa atenção, vossa alma, tudo aquilo que vocês têm. Quando ele foi para fazer Hajj, as pessoas em Meca descobriram que o Waqi ibn Jarrah, o grande muhaddis, o narrador de hadiths de Kufa, veio fazer Hajj. E pediram o Waqi ibn Jarrah para falar hadith, falar palavras do mensageiro de Allah. E dentre os hadiths que ele foi falar, é este que eu vou falar. Ele disse, حدثني إسماعيل ابن أبي خالد أن عبد الله البهي أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Esta é a fonte que ele começou. E este hadith, ele quando estava a falar, falou do falecimento do mensageiro de Allah. Quando faleceu o mensageiro de Allah, Abu Bakr chegou no quarto onde estava o mensageiro de Allah falar no hadith. E olhou para o rosto do mensageiro de Allah e disse, Bi abi wa ummi ya Rasulallah, tubta hayyan wa mayyita. Este é o hadith que ele está a falar. E continuou, faturika al-layla wa an-nahar. E foi deixado o corpo do mensageiro de Allah durante a noite. Raba batanu. Esta palavra é que começou a tirar confusão. O corpo do mensageiro de Allah começou a decompor-se, porque ficou noite e dia, e o cheiro que as pessoas sentiam. Quando os homens de Meca ouviram esse hadith, todos levantaram. O mensageiro de Allah foi insultado. O mensageiro de Allah foi ofendido. O mensageiro de Allah foi desonrado. O mensageiro de Allah, imam dos imãs, falar assim do mensageiro de Allah. O nível, o grau do mensageiro de Allah, tal como está no Corão, está na sua pessoa. As suas mulheres jamais o chamaram o Muhammad, o esposo. Sempre chamavam Ya Rasulallah. Sua filha Fátima jamais lhe chamou o pai.
sempre Ya Rasulallah. Allah jamais lhe chamou, ó Muhammad, Ya Rasulallah. Como é que vão falar hadiths dessa forma para o corpo do mensageiro de Allah? E essa palavra chegou até no Amir, o governador de Meca, Uthman. Waqi bin Jarrah narrou um hadith difamatório ao mensageiro de Allah. Qual é o hadith? Contaram o hadith e mandaram cercar Meca. Waqi bin Jarrah não podia sair. Estou a falar de alim, de grande estatuto. Waqi bin Jarrah não podia sair de Meca. Estava todo cercado e foi sentenciado à morte por causa deste hadith. Este hadith, pela sua fonte, é um hadith que é classificado como munqati'. É um hadith que não chega lá. Este Abdullah al-Bahi nunca conheceu companheiro de Rasulullah algum. Nunca conheceu Abu Bakr de jeito nenhum. Nunca viveu com um companheiro sequer do mensageiro de Allah. É um hadith fabricado. E Waqi bin Jarrah, como muhaddis, estava a falar do hadith como alerta dos hadiths fabricados que existem. Mas como falou do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daquela forma que se falou, e nós acreditamos até no dia de Qiyamah, tal como está o mensageiro de Allah, desde o dia que ele fechou os seus olhos, está assim mesmo até hoje. Tal como ele viveu, está assim mesmo até hoje onde ele está. Não existe alguém, se é o imamo dos mártires, imamo de todos os profetas. Como é que pode se falar isso? Mas ele estava a falar em tom de advertência, porque o hadith consta nas escrituras, as escrituras fabricadas, e ele queria alertar, mas não lhe deram tempo, porque mexeu com quem não podia mexer, Rasulullah. Sentenciaram-lhe a morte, e foi capturado pelo Khalifa, e foi aprisionado. Tinha um homem com ele, disse, aonde nós estamos em Meca, tem um grande sábio. Sabe como é que se chama esse sábio? Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. E você discutiu com ele. E essa discussão foi tão feia. Discussão aqui que estamos a falar é discussão de escola. Naquela altura, havia também entre os muhaddisinas aquela situação de escola de Kufa, escola de Meca, escola do Egito, escola da Síria. Havia essa situação. Como hoje você olha a escola do Paquistão, escola da Índia, escola da África do Sul, escola de Saudia, escola de Sudão. Existe aqui na nossa praça, não existe assim. Naquela altura, aqueles homens, Waqi bin Jarrah discutiu fortemente com Sufyan ibn Uyayna. E uma discussão que foi dar na inimizade. E quem era mais conhecido ali, entre Waqi e Sufyan? Quem tinha voz era Sufyan. E o amigo dele disse, que estava com ele na cadeia, se falares com Sufyan, pode interceder ao teu favor. Você não sabe quem irá te ajudar amanhã, não é isso? Waqi ibn Jarrah era mais sábio que Sufyan ibn Uyayna. Nisso não há dúvida para nós. Mas essa coisa de desprezar, quem és tu? Quem é você? Você é o quê? Não é isso? Você não sabe onde vai teu destino te levar, não é? Waqi bin Jarrah está agora a olhar para Sufyan ibn Uyayna e já discutiram forte e ele disse, você não é nada. Em outras palavras. Como é que fica? Vais pedir Sufyan? Dizer, meu irmão, estou mal aqui, explica-lhe a essa gente o que eu queria falar. Sufyan ibn Uyayna, mas quis Allah, ele ouviu o acontecido e foi ter com o Khalifa. Disse para o governador, você aprisionou um homem nobre. Pai dele é o confiado do Khalifa. A família dele está também à espera dele. E esse é um dos melhores sábios do Iraque, de Kufa. Você vai matar um homem assim? Naquela altura ele não pôs o quê? Não pôs aqueles atritos em jogo. Disse, o que eu quero é te dar um conselho. Liberta-lhe este homem. Deixa-lhe esse homem ir embora. Mas o Amir ficou a pensar e libertou. Por causa do quê? Da intercessão de quê?
Sufyan ibn Uyayna, que era quem dele? Inimigo dele. Tinham atritos. Mas ele, em vez de ir para Kufa, tentou. Nós não temos dúvida o valor que o Waqi dá ao mensageiro de Allah. Ninguém tem dúvida, mas falou algo que criou polêmica. Mas naquele momento, ele, quando foi liberto, ele disse: eu vou para Medina. Fazer o quê? Fazer o quê em Medina? Visitar o quê? O mensageiro de Allah. Mas este governador, quando dormiu, pensou no hadith de Jabir. Hadith de Jabir diz que aqueles mártires que estão ali, no Baqi, foram desenterrados depois de 40 anos. E todos eles choravam sangue. Foram desenterrados depois de quantos anos? 40 anos, todos eles choravam sangue nos seus corpos, estavam frescos. Ele começou a imaginar toda noite esse hadith. E aquele homem me disse que o mensageiro de Allah, 1 dia e meio, ficou assim. Não, eu cometi um erro em libertá-lo. Ficou arrependido. Ficou o quê? Então mandou de novo, porque quando ele está a ver, estou a falar de mártires, companheiro de Rasulullah, 40 anos, choravam sangue nos seus corpos, ainda sangue de batalha, com que foram martirizados. As suas roupas ainda estavam exatamente como estão, os seus rostos brilhantes. E Rasulullah, nada, eu cometi um erro. Vamos buscar o Waqi de novo. Aquele desonrou o mensageiro dele, não pode salvar. Eu tenho medo amanhã Allah me perguntar como você deixou um homem que desonrou o mensageiro de Allah. Mandaram cartas para Medina, onde ele ia. Ele, em vez de ir para casa, em Kufa, descansar um pouco, quis ir para onde? Medina. Ir visitar a quê? Mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mesmo assim, um grande sábio que narra no hadith, chama Sa'id ibn Mansur, escreveu uma carta para ele, dizer: não chegue em Medina, porque se chegares em Medina estás mal. Não vá para Medina, procura outro lado. Estamos a falar de quê? Alimos. Você também não precisa hoje desprezar qualquer um, por favor. Por mais que você seja alimo como, se alguém falhar, tenha modos, não criar inimizade. Por favor, não cria inimizade com ninguém. Por mais que você tenha capacidade do quê? Por isso que nós também dissemos que uma formiga, se teu inimigo é uma formiga, então não durma ao lado da formiga. Por quê? Porque pode entrar nos teus ouvidos, pode entrar no nariz e te acabar contigo. Formiga. Waqi ibn Jarrah, mas os alimos pediram fazer uma machoeira. E quem fez essa machoeira? Harun al-Rashid. Fez com Sufyan ibn Uyayna, disse: fala-me lá, o que aconteceu exatamente? Disse: essa passagem aqui, Waqi ibn Jarrah, quando narrou essa passagem, não estava a narrar como, vamos lá, algo que ele acredita, estava a narrar como um hadith que foi narrado para divertir os muçulmanos. Que existe uma passagem fabricada assim, que fala assim do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Se for assim, então mandem libertar a Waqi ibn Jarrah. Quem lhe salvou? Em outras palavras, quem lhe salvou? Chamaram que álimo? Chamaram qual álimo para justificar? Imaginem lá se fôssemos hoje, nós hoje, sabendo que você é meu inimigo. Tudo está nas tuas mãos. Aquele bai como é que é? Aquele bai nem vale nada, é melhor acabar com ele. É melhor, já estão a imaginar, meus queridos e amados irmãos. Por isso os álимos não podem tentar criar atritos. Amanhã você não sabe onde o teu dossiê vai cair na mão de quem? Para falar sobre o teu assunto. E foi assim que Sufyan ibn Uyayna, apesar do atrito que ele tinha com Waqi ibn Jarrah, ele favoreceu Waqi ibn Jarrah, explicou porque tinha lhe chamado burro. Então, imagina lá agora. Se eu sou burro, né? Então eu não sei, você está me chamando de burro, alimos gostam de fazer isso. Aquele é burro. Ok, eu sou burro. Pergunta ele mesmo, ele sabe onde encontrou. Imagine lá o que seria do aqui, nessa altura. Então ele explicou que a situação é assim, a narração é assim. Ele estava sobre alerta, estava a alertar os muçulmanos. Não estava a falar como o quê? E a narração encontra-se aqui, neste livro, está neste livro, neste livro. E assim foi liberto Waqi ibn Jarrah e respirou fundo.
Por isso que não faça inimizade com qualquer um, por mais que seja uma formiga. Porque um dia você há de cair no chão e essa formiga pode aonde se aproveitar. Wa jazakumullah.